Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo aqui de pré-mercado, índice dólar. Vamos ver o que o mercado fez hoje e quais são as melhores regiões para vocês aproveitarem aí os trades no dia de amanhã. Então, bora lá. Bom, o que nós temos aqui, né, galerinha? O índice, vamos ver o que ele fez hoje, do que a gente comentou no pré-mercado de ontem, tá? E o que a gente pode esperar para amanhã. Nós comentamos dessa região está muito forte para venda, né? Então, o índice abriu já com gap de alta, buscando a região aqui. E realmente aqui, galera, fez movimento aí de mais de 500 pontos. Novamente foi acima aqui na região, tá? E aqui desceu quase 800 pontos. Então aqui já era um trade de meta do dia, né, da análise que a gente fez ontem. E o índice continuou, né? Nós falamos de uma probabilidade dele fazer esse movimento aqui do drop da carona. Isso pode acontecer, tá? Mas o índice buscou lá a extremidade, buscou essa estrutura de reversão, a estrutura de topo histórico e também reagiu forte aqui nessa região. Tinha muito vendedor aqui. Então, o que a gente viu do índice? Desceu 2.500 pontos. Né? Com essa estrutura que o índice marcou, respeitando aqui a força desse movimento de drop, aqui a gente vê o engolfo, vê a ignição do drop aqui, e o mercado no mesmo ponto, na mesma região também, né, movimento forte na venda, marcando outra estrutura de drop, base, drop. Então, o que o índice pode esperar amanhã com essas estruturas e as regiões que já tem? Então, ele pode respeitar essa região aqui de oferta, buscar um pouco de liquidez aqui, esperar essa rejeição, tá? Então, o movimento que a gente falou, né, poderia acontecer, ele pode acontecer a partir desse ponto aqui, ó, tá? Essa região ele deve fazer um movimento, deve fazer uma correção. É difícil ele passar limpo ou liso aqui num primeiro teste, né, numa primeira visita que a gente fala. Então, até que a gente tem uma região aqui que ele também deve respeitar, fazer uma correção, se ele romper essa estrutura, e aí sim ele vir aqui um pouco mais forte. Então, ele vai testar essa região de topo, né, de estrutura quebrada. Dependendo do movimento que ele fizer na venda aqui, ele pode também fazer uma correção, né, ou trabalhar um pouco na acumulação e vir buscar esse movimento aqui, que seria o alvo forte da venda, pegando exatamente a carona aqui do drop. Essa região já identificamos, tá vendo? Colocamos até uma cor mais forte aqui da pressão dos compradores que tem nessa região, exatamente pelo movimento, né, que ele definiu aqui, né, do dia antes de ontem, né, no pregão aí da sexta-feira, né, da segunda, e continuando o movimento hoje, tá? Então, essa região aqui, excelente oportunidade aí para o índice, dá aí 1.000 pontos, 1.500 pontos, beleza? Então, essa é a visão aí de um cenário que ele pode fazer mais um movimento aqui, né? Fazer um movimento forte na venda. Essas regiões ele vai dar uma pausa, tá? E aqui, excelente região aqui, um 8.3 ali, um 8.2 e 800 para a gente pensar em compra. E o dólar, né? O dólar sim, a gente cravou aí o movimento, igual a gente fez ali, né? O movimento ali, os estudos no Bitcoin, tá? Que a gente colocou ali, recomendo dar uma olhada ali nos prints, né? Na sequência que a gente analisou o Bitcoin. E o dólar falamos também, né? Dele respeitar a região, tá? Vim buscar aqui essas duas estruturas de demanda. Aqui ele deu um trade curto, mas deu scalper aí, uns 5 pontos. E nós falamos dele buscar essa região aqui, fez o movimento, né? Abriu com movimento forte na venda, rompeu essa região que a gente falou que seria interessante até para compra, né? Mas a gente tinha que esperar uma aceleração do preço. Então ele teria que marcar um rally aqui, né? Voltar aqui para a gente comprar, né? E a gente tem alvo lá para cima que a gente já vai comentar sobre isso, tá? Então, o que a gente tem aqui? Mantemos a demanda forte e com esse movimento do dólar hoje, tudo bem? Então, ele desceu esses 40 pontos, né? Mais difícil acertar esse movimento, até pelo contexto que a gente falou que estava de mercado mais comprador, mas que essa região seria a oportunidade para fazer 40 pontos e deu os 40 pontos.
Precisamos acertar os 40 pontos? Não, eu posso pegar 20, eu posso pegar 15, eu posso pegar 10 e já seria um excelente resultado na região onde o institucional aqui fez preço, tá? E com essa definição de rally mais esse movimento de rally, então ele confirma que essa região do dólar, que é o 5,21, né, 5,20 aqui, é uma região forte para a gente também continuar comprando, tá? Com esse movimento de rejeição aqui do dólar, o que ele pode fazer? Então ele pode continuar, também não pode ser uma reversão dele buscar essa região para daí sim buscar aquele alvo que a gente comentou, né, 5,28, 5,30, pode ser um movimento. Lembrando que a gente tem que ficar de olho no dólar americano, tá? Qual oscilação que ele está tendo um dia, se vai ter notícia, calendário econômico, porque a gente está com o mercado bastante volátil. A gente viu aí um crash aí do ouro, da prata, né, corrigindo bastante, quebrando muitos até fundos de investimento pela realização, né, 35% na prata. Então, a gente está com muita volatilidade. A gente vê o índice lá descendo 6 mil pontos, subindo 6 mil pontos, tá bom? Então, vamos ficar esperto com isso. Então, mantemos a região de demanda aqui, tá? Essa região que tem marcado aqui, tudo que a gente tem mapeado como região de força, tudo que a gente vem falando em pré-mercado, que a região continua, tá, com contexto comprador, beleza? Então, como ele definiu aqui, o dólar pode respeitar essa região aqui. E a gente tem outra oportunidade de compra. O que a gente vai analisar? Se o dólar, né, fizer uma estrutura aqui, respeitar a demanda, né, e marcar um movimento forte, então ele pode vir nessa região, a gente vai ter aquela oportunidade da venda. E o que a gente tem que cuidar aqui? A quebra de topo. Nós temos aquele alvo no 5,30, então se ele romper todas essas estruturas, fizer o movimento, aqui vai ser uma região de interesse de compradores para buscar lá o alvo de 5,30. E estando em 5,30, vamos ter oportunidade de venda. Aí nós vamos analisar detalhes do price action, a região é forte, tá? E aí também aproveitar a venda. Quantos pontos a gente poderia ter nessa região aqui, né? Poderia pegar aí 20 pontos, tá? Então o que vocês têm que trabalhar? Zone to zone, certo? Então aqui a gente falou lá da região de dar ali os 40 pontos, né? Lá, o movimento, 40 pontos, vindo da demanda, tá? Então você pode esperar marcar a estrutura aqui de demanda e entrar na correção. Então a região continua forte, beleza? Então você pode trabalhar com movimentos mais curtos, mas dentro do contexto certo. Por exemplo, essa região de zone to zone, ela te dá 15 pontos. Posso pegar 10 pontos, né? No meio do caminho aqui, a hora que mostrar o movimento forte até aqui, então não precisa acertar os 15 pontos, 16 pontos. Beleza? Então, essa é a visão do índice do dólar, tá? As regiões aí mais fortes, regiões de oferta, região de demanda, tá? Mantemos aqui, né? Aquela região fortíssima também do dólar, no 5,16 aqui, 5,17, e a gente vai comentando, tá? Amanhã eu devo fazer live no YouTube da B3 aí, depois a gente já pega o mercado americano. Então, se gostou, deixa aquele like e amanhã a gente tem mais conteúdo aí para vocês. Valeu, galerinha. Obrigado.